Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Eu estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético, né? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desse momento que o Atlético está vivendo, né? Essa preparação para a final do Campeonato Paranaense e na véspera, né, da estreia na Libertadores. Então, por isso, o Atlético pode ter um time misto para a final do Campeonato Estadual de 2023. O Furacão vai fazer a primeira partida contra o FC Cascavel nesse final de semana, né? Nesse sábado, dia 1º. O Furacão vai, então, até o oeste do estado do Paraná para fazer a partida de ida. Inclusive, né, casa lotada, né? Lá são mais ou menos cerca de 20 mil ingressos já vendidos para o duelo entre FC Cascavel e Atlético. Entretanto, né, na terça-feira, o Furacão entra em campo para duelar pela estreia da Copa Libertadores. Um grupo complicado, né, do Atlético, que tem Alianza Lima, que vai ser o adversário dessa terça-feira, Libertad do Paraguai e Atlético Mineiro. Então o Furacão sabe que também precisa pontuar mesmo jogando fora de casa na Libertadores. Com isso, existe uma grande tendência que o Atlético poupe, preserve alguns jogadores pensando na partida da Libertadores, né? Então, com isso, o Furacão pode ter algumas mexidas para esse duelo. Acredito que talvez a principal alteração vai ser principalmente esse setor do meio de campo, para saber como que o Paulo Turra vai montar esse esquema, se ele vai manter Vitor Bueno e Terans na equipe titular, então vai talvez preservar esses dois jogadores nessa partida do Campeonato Paranaense, se ele vai entrar nesse esquema com pontas, né, para essa partida, vai preservar os pontos para a partida contra o Alianza Lima, então vale essa expectativa também para saber quem vai ser o titular, se vai ser por exemplo, o Pablo agora, né, no sábado e depois Vitor Roque na Libertadores. Então tem essas dúvidas aí que provavelmente a gente só vai saber realmente no sábado. O Furacão deve sim fazer bastante mistério para saber qual vai ser a equipe titular que, né, vai jogar essa partida do Campeonato Paranaense. Lembrando, o Atlético ainda tem mais o treino dessa sexta-feira antes de viajar para Cascavel, né? Então tem aí mais um período de preparação para que Paulo Turra e a comissão técnica tire as dúvidas. Dentro das possibilidades, acho que talvez o Atlético, se fosse optar por poupar 100% dos jogadores, que é uma hipótese que eu não descarto, acho que o Atlético pode sim, vai sim poupar alguns jogadores, mas é difícil saber nomes, né, que vão ser poupados agora nesse momento, até porque o Furacão não vem numa sequência meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, mas, né, vai começar essa sequência, né? O mês de abril é um mês bem agitado com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, final do Paranaense. Então existe talvez dentro dessa possibilidade, o Atlético deve começar desde agora preservar alguns jogadores. Se o Furacão resolver poupar seus titulares numa provável escalação, pode ter Bento ou Léo Link no gol. Na lateral esquerda, na lateral direita, né? Se o Kelvin for poupado, o Matos é a principal opção. Na dupla de zaga, né? Os titulares são o Zé Ivaldo e Thiago Heleno. Então, com isso, uma boa dupla de zaga reserva deve ser Pedro Henrique e Matheus Felipe. Na lateral esquerda, uma boa briga, né? O Pedrinho volta agora, está à disposição. Então, ele é a opção na lateral esquerda do Furacão. Meio de campo, se for preservar hoje o meio de campo que a gente entende como titular, que talvez tenha Eric, Fernandinho, Vitor Bueno e Davi Terans, né, no meio de campo um pouquinho diferente, com 3 homens, deve ter talvez Hugo Moura, Christian e Alex Santana, né, são as opções aí para o setor de meio campo do Atlético. O Atlético não tem utilizado 3 atacantes, né, 3 pontas, ou principalmente 2 pontas velozes no time titular, tem jogado com Terans mais deslocado. Num time reserva, acho que um bom cenário pode ter Coelho de um lado, Canóbio de outro. Aí fica a opção de Paulo Turra, você vai escolher Pablo ou Vitor Roque. E eu acredito que hoje o Vitor Roque é titular, então o Pablo seria o atacante reserva. Então, resumindo, um bom time reserva que eu escalaria, eu acho que tem sim grandes opções desses nomes aparecerem na partida do FC Cascavel. Seria então talvez uma formação com Bento. Acho que o Bento não precisa ser poupado por ser goleiro e tudo mais. Acho que ele deve sim se jogar. Então, Bento no gol, Matos na lateral direita, Matheus Felipe e Pedro Henrique na zaga. Pedrinho na lateral esquerda, meio de campo com Hugo Moura, Christian e Alex Santana, mais avançado Canóbio, Coelho e Pablo. Acho que ainda a gente pode ter mais opções, como talvez o RH e outros jogadores no meio de campo, mas eu acho que essa pode ser uma boa escalação para o Furacão. Lembrando que assim que tiver novidades sobre a viagem para o oeste do estado
em relação, né, aos jogadores que foram relacionados para partidas e tudo mais, uma provável escalação depois do treino da sexta-feira, você vai saber lá em esportes.com.br/atlético. Lá vai ter mais informações mais concretas assim que chegar no dia da final, no dia da primeira partida da final, né? Acho que a gente vai conseguir ter um detalhe um pouquinho mais. Vamos ficar de olho no treino do Paulo Turra para saber se dá mais um esboço dessa provável escalação do Atlético, né? Pensando já nessa final do Campeonato Paranaense. E terça-feira, né? Partida de estreia na Libertadores no Peru contra o Alianza Lima. Uma partida também muito, muito importante. O Furacão tá num grupo meio complicado, mas é o pote, estava no pote 1, né? Foi cabeça de chave e tem totais condições de avançar como líder do seu grupo. Lembrando que, além disso, quer saber mais informações? Vai nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, @PortalNM. Assim você fica informado sobre o Atlético, sobre o futebol brasileiro, futebol internacional e também os outros esportes. Então é isso, galera. Um grande abraço. Até uma próxima.